Paz do Senhor Jesus, boa noite. Hoje mais um vídeo de uma jornada de 100 dias e hoje é o 22º dia de meditando na Palavra de Deus. E hoje eu vou deixar aqui para nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 21, que diz assim: E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do seu povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui falando, essa coluna aqui é a glória de Deus. O Senhor, Ele tirou o povo da escravidão do Egito, e levou eles diante do deserto. E Deus, sabendo que haveria, que eles teriam uma jornada grande, que se eles fossem por um caminho mais curto, eles teriam guerra no caminho e eles não iam suportar. Então o Senhor levou eles por um caminho mais distante, mais longo, E nesse trajeto que eles, que o Senhor tirou eles lá da escravidão, eles eram um povo, vamos dizer assim, rebelde, Mas em nenhum momento a presença de Deus saiu dali, A glória de Deus estava ali com eles de dia e à noite, para guiar eles, para que eles não viessem se perder no deserto, no meio da escuridão, no meio do nada. E nesse deserto eles tiveram alimento, Foram sustentados com alimento, com água tirada da rocha e com alimento espiritual, com a presença de Deus. E Deus, nesses tempos todo, de lá até o dia de hoje, Ele também não nos deixou só. O Senhor, nesse período todo, Ele enviou profetas, reis, juízes, reis, Até que chegou em Jesus. E Jesus, quando ele morreu e o terceiro dia ele ressuscitou, ele ficou ainda um tempo aqui na terra, com os discípulos. Todos os discípulos viram ele e outras pessoas também. E ele disse algo muito importante, que ele iria para o Pai, mas não nos deixariam só, não nos deixariam órfãos. Ele ia rogar ao Pai pelo Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos o cuidado de Deus na nossa vida desde o início do mundo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele sempre falava e diz na Bíblia: e viu Deus que era bom. Quando Deus criou os mares e fez a divisão das águas, divisão das terras, o Senhor olhou e viu que era bom. Se não tivesse bom, Ele faria novamente. O Senhor criou os animais, criou as vegetações, e Ele viu que era bom. Porque se não fosse bom, Ele faria novamente. Por que Ele tinha esse cuidado todo? Porque Ele queria preparar o melhor para nós. Queria deixar o melhor para nós. Primeiro Ele criou tudo perfeito, Criou tudo perfeito para depois criar quem? O homem e a mulher, para habitar nesse mundo que Ele criou. Você vê que os noivos, quando eles vão, antes de casar, eles fazem o quê? Eles fazem a pronta casa, Compra tudo, nos mínimos detalhes. E o Senhor fez assim conosco. Ele fez tudo nos mínimos detalhes, tudo que Ele fez foi perfeito. Deus foi perfeito em tudo. No cuidar de fazer o universo para nós,
nos colocar num universo pronto, perfeito e deixar a presença dele conosco para nos guardar, nos guiar, né? O que a presença de Deus faz na nossa vida? Guia o nosso ser, guia o nosso coração, nos dá um coração quebrantado, uma mente quebrantada, nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos, nos ensina a perdoar, para nós sermos perdoados também, porque como nós vamos ser perdoados se nós não somos capazes de perdoar? Ou seja, você quer ser perdoado, eu quero ser perdoado, nós não temos a capacidade de perdoar, e o Senhor gera isso em nós. Então Deus, Ele quer o melhor para nós, Ele quer que nós viemos ser adoradores dEle, em espírito e em verdade. O que é buscar Deus em espírito? É na mente, é você estar num ambiente e você estar ali conversando com Deus, orando, sabe, o tempo todo, buscando a Ele, intercedendo por uma pessoa, é ter olhos bons. Então a direção de Deus é isso, é nos dar olhos bons, pensamentos bons, uma nova direção, uma nova mente, sonhos, projetos que venham estar alinhados com Ele. Só que desde lá de trás tudo Ele vem alinhando, tudo Ele vem ali constantemente conosco. Ele nunca nos deixou só. E hoje, no tempo que se diz hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Consolador, é o Espírito Santo, é que testifica Jesus na nossa vida. E aí você me pergunta, mas como eu vou ter o Espírito Santo no meu ser, no meu coração? Nós só recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque o Espírito Santo foi que ressuscitou Jesus. É o Espírito de Deus que habita em Jesus e habita em nós. Foi o Espírito Santo de Deus que guiou Jesus por toda a caminhada. Jesus ficava constantemente conversando com o Pai, com Deus. Tirava horas e horas em oração, intercedendo, buscando, e ele fazia tudo na direção do Pai. E o Espírito Santo dia a dia conduzia-o. E assim hoje é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E aí você fala, mas como eu vou aceitar Jesus? Como é que eu vou saber se o Espírito Santo vai estar em mim mesmo? É você aceitá-lo. Falar, Senhor Jesus, eu creio que Tu és Filho de Deus. Eu Te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador e meu único Deus. Sabe quando Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus falou para ele, olha, Nicodemos, o que importa é nascer de novo. E Nicodemos falou, mas como pode uma pessoa já adulta voltar para o útero da mãe? Ele falou, não, nascer do Espírito, da água e do Espírito. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós e Ele vai nos lapidando. Nós vamos permitindo a Ele e Ele vai nos limpando, nos moldando, tirando os vícios, tirando o desejo mau, o mau caráter, os maus pensamentos, os maus desígnios. Ele vai trabalhando e quando você vê, você está transformada, porque Ele te transformou, porque você permitiu. Então hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia de dia e de noite. No deserto estava lá a coluna de fogo, a coluna de nuvem de dia para guiar o povo e de noite para guiar para que eles não se perdessem. Por quê? Porque a coluna era a glória de Deus. Então a coluna ficava ali. Quando a coluna se levantava, né, e ia, o povo se levantava, tudo, pegava tudo que é seu e seguia a coluna. Às vezes, tinha vezes que aquela coluna ficava um dia, tinha outras vezes uma semana, outras vezes um mês, um ano, mas eles estavam ali sendo dirigidos pela presença de Deus. E uma determinada vez, com esse povo, o Senhor se irou tanto
que o Senhor falou que Moisés subisse com o povo, porque ele não ia, que ele ia enviar um anjo para ir adiante deles. E Moisés falou: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos, porque Deus é o nosso porto seguro. Por mais que você e eu venhamos passar situações, Ele é o nosso porto seguro. Ele é a certeza que nós temos no nosso coração que nós vamos alcançar o objetivo da cura, da libertação, de conquista, de chegar naquele objetivo. Quando nós estamos no mundo sem essa fé em Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, a gente fica nesse mundo perdido, apavorado, não sabe o que vai fazer, como vai resolver, sabe? Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele te dá uma paz que excede o entendimento, e tudo que está no externo não consegue passar para o seu interior. Você tem uma serenidade para ver aquela situação, sabe que aquilo ali é difícil, mas você consegue ter um discernimento a orar, a ter tranquilidade para resolver tudo isso. Então, eu quero que você saiba que nós temos um amigo 24 horas em nossas vidas. Para você que aceitou Jesus, você tem um amigo 24 horas. Ah, mas eu sou filho de Deus, sim. Todos nós fomos criados por Deus. Mas filhos são aqueles que o recebem de coração, aqueles que falam: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, meu Salvador, e não há outra além de Ti na minha vida. É a Ti que eu me curvo, é em Ti, é nos Seus pés que eu me ajoelho, que me dobro. É a Ti que eu adoro, é a Ti que eu digo que amo, que venero. É em Ti, é para Ti que eu derramo o meu coração, derramo o meu ser. É para esse Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem todas as águas do mar, dos mares, na concha das suas mãos. Aleluia. Todo poder e autoridade está na mão dele. Então lembre-se que nós não estamos só, que nós temos o Consolador e que Ele está conosco de dia e de noite. Nos momentos de alegria, Ele está se alegrando conosco. No momento de dor, Ele eleva nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis e vai interceder por nós, para entregar a Jesus, para que Jesus interceda por nós diante do Pai. Porque Jesus fala que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Ele é o nosso intercessor. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, e que te dê a paz que excede todo entendimento, para você, para sua casa, que aonde você estiver esteja a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém?